Eu realmente não planejo mais minhas aulas desse jeito. Uma lista linear de tópicos, anotações soltas e depois tentando fazer tudo caber dentro do tempo. Hoje eu planejo de forma visual, estratégica e distribuída em blocos. E isso mudou completamente minha forma de ensinar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. Uma forma mais inteligente de transformar qualquer aula, workshop ou evento acadêmico em um plano estruturado no tempo, usando uma ferramenta simples que reduz o improviso e aumenta a clareza. No final desse vídeo, você terá uma aula estruturada pronta para aplicar. Vamos lá? Oi, eu sou Sheila Soares, especialista em design de aprendizagem e idealizadora da Academia das Aulas. Eu passei a usar essa ferramenta, o Session Lab, como minha principal estratégia de planejamento, e não apenas de forma pontual, mas em contextos muito diferentes. Eu usei para estruturar uma aula da pós-graduação, organizando a disciplina inteira em blocos progressivos de aprendizagem. Usei para planejar uma formação de professores, distribuindo os momentos expositivos, as atividades colaborativas e pausas estratégicas para reduzir a sobrecarga cognitiva. E usei ainda para desenhar uma oficina de gamificação em que cada dinâmica precisava ter tempo controlado e as transições bem definidas. Esses três contextos são completamente diferentes entre si, mas todos exigem a mesma coisa: clareza estrutural. Hoje o professor enfrenta pelo menos 3 grandes desafios. A atenção fragmentada dos estudantes, competimos hoje com o feed infinito. Sobrecarga cognitiva para o aluno e para o professor. O nosso cérebro não é um HD infinito. O cérebro funciona como uma mesa de trabalho. Se você coloca muita informação ao mesmo tempo, nada fica organizado, tudo vira acúmulo. Isso vale para o aluno e para você. E planejamento pouco visual. Um planejamento linear gera uma experiência linear. Ferramentas como o Session Lab tornam a estrutura visível. E quando você externaliza a estrutura, você libera espaço mental para ensinar melhor. Quem domina a estrutura, domina a experiência da aula. Planejamento visual não é estética, é estratégia cognitiva. O erro mais comum é planejar por conteúdo. O professor estratégico planeja por experiência de aprendizagem. E toda experiência começa com uma pergunta essencial: o que o aluno será capaz de fazer ao final da aula? Vamos ver 3 princípios do Session Lab: planejamento por blocos de tempo, organização visual da sequência didática, clareza dos objetivos por atividade. Isso gera uma sequência lógica, controle do ritmo, reduz o improviso e melhora a gestão de energia da turma. Agora que você já entendeu a lógica por trás do planejamento por blocos, deixa eu te mostrar rapidamente como começar na ferramenta. Porque não adianta falar de estratégia se você não souber onde clicar. Você acessa no seu navegador de internet, sessionlab.com, clica em login. Você pode cadastrar um e-mail, mas eu sugiro que entre com sua conta Google. Vai agilizar bastante o processo e evita que você tenha que memorizar mais uma senha. Pronto, agora a gente está na interface do Session Lab. Eu já tenho alguns planejamentos meus aqui realizados e vamos fazer um do zero para a gente experimentar a ferramenta. Na interface principal do Session Lab, você vai clicar no canto superior direito em Create Session, depois em Plan Your Agenda e selecionar Blank Agenda. Aqui você começa dando um nome para a sua sessão. Pode ser, por exemplo, aula de sistema digestório, ou se você vai fazer uma oficina de artes, ou qualquer atividade que você queira planejar. Depois disso, você começa a adicionar os blocos de atividades. E logo no primeiro bloco dá para perceber algo importante. O Session Lab organiza todo o planejamento a partir do tempo. E quando a gente fala de planejamento pedagógico, tempo significa intenção. Para te mostrar como isso funciona na prática, vou usar o planejamento de uma formação de professores que eu desenvolvi com uma fonoaudióloga, como parte do projeto de doutorado dela. Eu dei o título para esse encontro e registrei do que se tratava essa atividade, qual era a data que ela iria acontecer, o objetivo e a metodologia ativa que seria utilizada nessa formação. Nós tínhamos 2 horas de formação, com início às 9 horas da manhã. Como esse era o primeiro encontro, começamos com uma apresentação da proposta. No check-in, utilizamos uma dinâmica simples. Cada participante dizia como estava chegando naquele dia. Isso ajuda a quebrar o gelo e a diminuir o constrangimento comum em encontros iniciais. Sempre que você inicia uma atividade, especialmente no ensino superior,
É importante considerar que as pessoas chegam em ritmos diferentes, por isso eu gosto de começar com um check-in. Essa atividade ajuda o grupo a se concentrar e alinha a atenção logo no início das atividades. Aqui ao lado existe também o campo de informações adicionais. Nele, você pode registrar tudo o que foi importante para a organização do encontro. Nesse caso, por exemplo, eu anotei que aplicaríamos um formulário inicial e o termo de consentimento da pesquisa. Nessa abertura, eu estimei uma média de 10 minutos. Depois disso, entramos na parte do conteúdo, uma vivência guiada, uma provocação inicial. Uma das grandes vantagens do Session Lab é que você vai adicionando blocos e definindo o tempo de cada atividade. E a própria ferramenta calcula automaticamente a duração total da sessão. Isso evita aquela surpresa de perceber no meio da aula que o planejamento ultrapassou o tempo disponível. Claro que o planejamento não é algo rígido, ele funciona muito mais como uma bússola. Quem está no chão da sala de aula sabe que algumas atividades levam mais tempo que outras. Isso faz parte do processo. Como o nosso encontro tinha 2 horas, eu deixei cerca de 15 minutos livres. Essa margem ajuda a acomodar imprevistos ou discussões que se estendam um pouco mais. Outro recurso muito interessante da ferramenta é a visualização por cores. Quando o planejamento está pronto, você consegue enxergar facilmente como as atividades estão distribuídas. Algumas categorias já vêm com cores pré-definidas. Por exemplo, o check-in está em roxo, os exercícios em verde, os conteúdos teóricos em azul e fechamentos, discussões em vermelho, intervalos em amarelo. Para alterar a cor de uma atividade, é só clicar no ícone do pincel e escolher a cor que se adequa à atividade que você está planejando. Se você quiser personalizar as cores das categorias, é necessário adquirir um plano pago. Mas tudo que eu estou mostrando aqui funciona perfeitamente na versão gratuita da ferramenta. Como a formação tinha apenas 2 horas, eu não incluí intervalo, então seguimos direto para o fechamento. Eu organizei um debriefing coletivo, ficou em vermelho. Pronto, você já sabe criar, organizar e visualizar sua aula. Agora vamos estruturar isso com intenção. Etapa 1. Defina o objetivo da sessão. Pergunta-chave. No final da aula, o que o aluno deve saber fazer? Não é entender, é ser capaz de. Aqui entra uma aliada poderosa, a inteligência artificial. Muitos professores usam IA para gerar texto, mas o uso estratégico está em usar a IA para estruturar intenção pedagógica. Se você ainda tem dificuldade de transformar temas em objetivos comportamentais, faça o seguinte: abra a IA que você utiliza e use esse prompt. Vou deixá-lo para você copiar na descrição do vídeo. Agora veja o prompt sendo aplicado na prática. Atue como especialista em didática do ensino superior. Estou planejando uma aula para alunos de biomedicina sobre o tema problema de pesquisa. O nível da turma é inicial. Formule 3 objetivos comportamentais claros, observáveis e mensuráveis, iniciando com verbos de ação. Evite verbos vagos como entender ou compreender. Explique em uma frase porque cada objetivo é pedagogicamente relevante. Ele me dá as 3 opções e agora eu vou analisar e escolher a que faz mais sentido para a minha aula. Quando você faz isso, 3 coisas acontecem. Você ganha repertório, amplia possibilidades e organiza sua intenção. A IA sugere, mas a decisão pedagógica continua sendo sua. A autoridade não se terceiriza. Depois de escolher um objetivo claro, fazemos a pergunta essencial. Que estrutura da aula realmente permite que o aluno consiga fazer isso? Agora você transforma o objetivo em experiência de aprendizagem. Vamos ver um exemplo prático aplicado para uma aula de problema de pesquisa. Crie uma sessão, clique em Plan Your Agenda e depois em Blank Agenda. Aqui vamos dar um título para a aula, Problema de Pesquisa. Também podemos registrar algumas informações importantes, o curso, o nível da turma e o objetivo central da aula, que nesse caso foi definido com o apoio do nosso prompt de IA. A partir daqui, começamos a estruturar a aula em blocos de tempo. Considerando que a aula começa às 7h30, vamos criar o primeiro bloco. Vou começar com uma contextualização do problema de pesquisa. No campo de informações adicionais, eu costumo registrar a intenção pedagógica da atividade. Essa atividade eu vou classificar como check-in. Esse momento inicial ajuda a introduzir o tema da aula e alinhar o grupo, respeitando também os diferentes tempos de chegada dos alunos. Depois de definir a atividade, precisamos estimar quanto tempo ela deve ocupar dentro da aula. Esse cuidado é importante, porque o tempo também comunica a prioridade pedagógica.
Agora podemos continuar adicionando novos blocos de tempo conforme a sequência da aula. Perceba que pouco a pouco a aula começa a ganhar estrutura e ritmo. A visualização de cada atividade pelas cores correspondentes ajuda a perceber rapidamente como essas atividades estão distribuídas ao longo da aula. Aí eu vou categorizando cada atividade. Por exemplo, check-in, momentos de explicação, exercícios ou discussões. Cada categoria aparece com uma cor diferente. Quando o planejamento está pronto, esse painel de cores cria uma visão estratégica da aula, permitindo avaliar se o ritmo das atividades está equilibrado. Uma dificuldade muito comum no planejamento de aula é estimar o tempo real das atividades, e é exatamente aqui que a ferramenta ajuda bastante. O Session Lab calcula automaticamente o tempo total da aula. Então, se eu perceber que alguma atividade está ocupando tempo demais, posso ajustar os minutos de cada bloco, ou até reorganizar a sequência das atividades. Isso torna o planejamento muito mais flexível, permitindo que você adapte a aula à realidade da turma. Perceba que, mais do que uma ferramenta, estamos trabalhando aqui com uma forma de pensar o planejamento da aula. O Session Lab permite categorizar visualmente essas atividades. Isso evita que a sua aula fique totalmente expositiva. Não tem nada de errado com a aula expositiva, mas fracioná-la pode trazer mais leveza e significado para o conteúdo, além de reduzir a sobrecarga cognitiva, tanto para o aluno quanto para você. A ferramenta soma automaticamente o tempo total. Aqui acontece um choque de realidade. Às vezes planejamos 140 minutos para uma aula de 100. O Session Lab mostra isso imediatamente. Assim, a ferramenta te ajuda a fazer um planejamento visual, identificando exageros invisíveis e permitindo clareza para sua adequação. Se você está começando, use apenas a estrutura básica de blocos. Não se preocupe com recursos avançados, planeje apenas a próxima aula. O objetivo não é sofisticação, é focar em clareza. Se você já tem experiência, use a IA para gerar variações dos objetivos, ampliar os verbos de ação e estruturar as sequências das suas aulas. E use o Session Lab para visualizar o semestre inteiro, distribuir as metodologias ativas e equilibrar a carga cognitiva ao longo das semanas. Visualizar o semestre inteiro te permite distribuir essa carga cognitiva da forma mais adequada para os alunos e para você. Pergunta estratégica aqui para nós. Se o semestre está equilibrado, ou você concentra a maior parte das metodologias ativas nas primeiras semanas, começa intenso e termina o semestre exausto demais? O Session Lab pode te ajudar a organizar melhor esse planejamento. Agora você vai poder aplicar essa estrutura já na sua próxima aula. Para isso, pegue o prompt com IA para gerar os objetivos, escolha apenas um e estruture 5 blocos temporais no Session Lab para atingir esse objetivo. Só isso já será suficiente para você reduzir a ansiedade e ter clareza da sua sequência. Essa pequena estrutura já muda a sua sensação de controle, e professor que sente controle ensina com mais segurança. Se você deseja aprofundar esse nível de planejamento ou adaptar essa estrutura à sua realidade específica, seja uma disciplina, curso, programa completo, mentorias, eu ofereço consultorias individuais. É um espaço estratégico de análise e desenho pedagógico personalizado. O link para o formulário está na descrição desse vídeo. Se fizer sentido para você, será um prazer construir esse planejamento juntos. Agora vamos organizar tudo o que a gente viu ao longo dessa aula de forma estratégica. Agora vamos olhar para o mapa estratégico da aula de hoje. Nós trabalhamos o planejamento utilizando o Session Lab e discutimos um conceito central, que foi o planejamento visual. Vimos que quando organizamos a aula em blocos de tempo, conseguimos gerar 3 coisas muito importantes: clareza, ritmo e autoridade pedagógica. Esse tipo de planejamento começa sempre com um objetivo claro. A partir dele, estruturamos a aula em blocos organizados em sequência. Também vimos que essa estrutura é totalmente aplicável no dia a dia do professor. Primeiro, você pode gerar possíveis objetivos com o apoio da inteligência artificial. Depois, você escolhe aquele que faz mais sentido para o conteúdo que deseja trabalhar. A partir desse objetivo, você divide a aula em blocos temporais e nomeia cada etapa e define as atividades correspondentes. Depois, você ajusta o tempo de acordo com a realidade da sua aula. Em seguida, fizemos um pequeno exercício de aplicação imediata. A proposta foi permitir que você comece a planejar sua próxima aula
utilizando dois recursos: o prompt com apoio de IA para ajudar na definição dos objetivos e o Session Lab para estruturar a execução da aula. Agora, alguns erros importantes que você deve evitar. Primeiro, não transforme essa ferramenta em uma simples agenda de atividades. Ela não é uma lista do que você vai fazer. Ela é uma arquitetura da experiência de aprendizagem. Segundo ponto, não terceirize sua decisão pedagógica para a inteligência artificial. A IA pode ajudar a organizar as ideias, mas quem conduz o processo de ensino é você. E existe ainda um próximo nível de planejamento mais avançado. Nesse nível, começamos a pensar em trilhas completas de aprendizagem, distribuição estratégica de metodologias e gestão da energia cognitiva dos alunos ao longo do semestre. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Se esse conteúdo organizou a sua visão sobre planejamento, compartilhe com outro professor que também vai gostar de planejar suas aulas de forma mais organizada e intencional. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e, é claro, deixe seu like para fortalecer a nossa comunidade. Comece a estruturar suas aulas usando essa ferramenta e com o apoio da IA. Você vai perceber o quanto isso reduz o improviso e fortalece a sua arquitetura pedagógica. Se você chegou até aqui, assine a lista de presença comentando "presente" logo abaixo desse vídeo. Assim eu sei que você assistiu essa aula até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!